teoria evolucionista de Darwin não é responsável por esclarecer a origem da vida, mas ela nos ajuda a entender como foi esta diversificação, como os organismos vivos, uma vez que passaram a existir na Terra, se transformaram ao longo dos milhões de anos para as formas atuais. De uma maneira simples e pontual, podemos definir a evolução como qualquer modificação hereditária nos traços de uma população, isso ao longo de gerações e gerações. Mas o que são populações? Populações são grupos de indivíduos de uma mesma espécie que convivem em um mesmo habitat. E o que são espécies? Espécie é um conceito criado pelo homem para auxiliar nos estudos de organismos vivos. É um conceito artificial que visa agrupar os organismos através de uma definição simples. A definição mais aceita é de Ernest Mayr, que afirma que indivíduos de uma mesma espécie são aqueles que, ao se reproduzir, geram descendentes férteis, pois não houve isolamento reprodutivo entre eles. E como ocorrem as modificações que passam a ser hereditárias nos organismos? Essas mutações, do ponto de vista microscópico, podem surgir a partir de erros na meiose, de alterações no DNA por conta de agentes externos, como raios ultravioleta, por conta de processos químicos que tornam o DNA impossibilitado de ser transcrito a RNA mensageiro ou por alterações estruturais do DNA. Estas são as formas mais conhecidas e populares de origem de mutações genéticas, que impulsionam a evolução das espécies. As modificações que ocorrem a nível molecular, ou seja, genético, são expressas em características do organismo. Essas características podem ser selecionadas ou não pelas pressões que o meio ambiente sobrepuja a essa população. Este fato é denominado de seleção natural e foi um dos grandes triunfos da teoria evolucionista proposta por Darwin. O meio é o grande regulador das características externalizadas pelos seres vivos, tanto por conta de questões abióticas, temperatura, pluviosidade, umidade relativa, amplitude térmica, incidência solar, quanto por questões bióticas, número de predadores, quantidade de recursos, número de competidores do mesmo nicho ecológico, número de indivíduos da mesma espécie no habitat, e etc. Com isso, as mutações dentro de populações eram passadas de geração em geração, caso fosse ela de caráter neutro para o indivíduo ou de caráter positivo, ou seja, o auxiliava pelas competições que enfrentaria ao longo do tempo de vida. Assim, o ambiente molda os organismos para que se adaptem a ele de maneira mais propícia possível. Esse processo é lento e não observável, já que ocorre ao longo de uma escala geológica, milhões e milhões de anos. Os processos de mutação, somados à seleção natural, são as duas maiores forças para gerar especiação das populações. A especiação é a formação de uma nova espécie dentro de uma população, devido aos acúmulos de mutações e da seleção natural, que age de maneira distinta das demais populações da espécie originária. Há uma característica fundamental ao longo do processo de especiação, o isolamento reprodutivo, caracterizado por diversos mecanismos. Existem 4 tipos principais de especiação que são considerados, levando-se em conta o espaço geográfico. O primeiro deles é a alopatria, que se dá no momento em que uma população original é dividida por alguma barreira geográfica. Por exemplo, um grande rio ou uma cadeia de montanhas, ou mesmo geofísica, como o clima. Por conta do ambiente ser distinto, pressões diferenciadas, há um acúmulo de mutações genéticas que conformarão uma diferença genotípica e fenotípica dentre as populações segregadas. Assim, forma-se um isolamento reprodutivo, já que os indivíduos das populações isoladas não se encontram e trocam material genético. Conforme os milhões de anos passam, teremos como resultado deste processo 2 espécies distintas da ancestral. O segundo deles é a simpatria. Chama-se de especiação simpátrica quando há isolamento reprodutivo dentre os indivíduos de uma mesma população situados em um mesmo espaço geográfico. Às vezes, esse isolamento pode se dar por mudanças de hábitos, subdividindo uma população original em 2 ou mais populações dentro daquele espaço de competição. O terceiro caso é o de parapatria.
denomina-se de processo de especiação parapátrica quando não há isolamento geográfico completo. Com isso, parte da população migra para um ambiente adjacente ao da população de origem e pode ser mantido um fluxo gênico. Porém, esse vai se tornando inviável pela formação de proles inférteis, o que caracteriza o isolamento reprodutivo no final do processo. O último destes casos é a peripatria. A especiação peripátrica consiste na migração para um ambiente novo de uma pequena população. Assim entra em ação o efeito fundador, por conta do tamanho pequeno da população que adentra em um novo ambiente, a menor variação genética. Junto com o efeito fundador, essa população pequena sofrerá efeito gargalo, que é pressão ambiental e reprodutiva elevada, que leva a uma redução maior de indivíduos dentro da população e uma seleção genética acentuada. Com isso, a deriva genética, que é o acúmulo de alterações e mutações, ocorre e, consequentemente, um isolamento reprodutivo da população original. Porém, para a maioria dos indivíduos macroscópicos, a especiação é um processo lento, de escala geológica, ou seja, com duração de milhares e milhões de anos. Depende do tempo que se passa para uma geração produzir outra geração. Entre esse período, temos variantes sendo produzidos. Quando as populações começam a esboçar fenotipicamente uma especiação, no entanto, não são de fato uma espécie distinta. Não houve um isolamento reprodutivo, nem pré-zigótico e nem pós-zigótico. Assim, temos o conceito de espécies crípticas. São indivíduos que apresentam características diferentes, como fisionômicas, fisiológicas, comportamentais, alimentação e especializações. Há muita dificuldade para se trabalhar com esses organismos, pois é algo que se coloca em xeque o conceito artificial de espécie outrora criado. Um exemplo de populações crípticas que foram estudadas recentemente são as chamadas subespécies de Pteronotus parnelli. Havia cerca de 8 subespécies que se dispõem desde a costa oeste do México até o Brasil. Após análise de DNA mitocondrial, os pesquisadores obtiveram uma alta diversidade genética ao longo das populações analisadas e concluíram que 5 destas subespécies deveriam ser reavaliadas e consagradas a título de espécies, já que haviam acumulado mutações suficientes para o isolamento reprodutivo. Além da questão da reavaliação taxonômica, os pesquisadores comprovaram que estas populações possuem um ancestral em comum, proveniente da área insular da América Central, no caso, a Jamaica. Ter um ancestral em comum é um pré-requisito para denominarmos as populações de crípticas. Outro exemplo de populações crípticas são as populações de boa constrictor, onde encontramos diversidade morfológica e fisiológica entre as populações, devido ao longo alcance de distribuição desses animais, que vão desde a América do Norte, no México, até a América do Sul, na Argentina. Porém, estas ainda são catalogadas como populações crípticas, apesar das diferenças fenotípicas, aquelas externalizadas, como pigmentação, tamanho, padrão de camuflagem e entre outros. Não houve acúmulo suficiente de mutações para que houvesse um isolamento reprodutivo dentre essas populações. Outro exemplo que temos é com o gênero Anopheles. Este possui uma enorme importância, já que engloba mosquitos hospedeiros e transmissores da malária. O erro de identificação no grupo, que levava em conta caracteres morfológicos, resultou tanto na América do Sul quanto na Europa a estratégias e tentativas de controle e profilaxia inefetivas. É um exemplo que demonstra a importância de uma classificação acurada do ponto de vista social.